Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos aí, então, caríssimos, na sexta-feira, a primeira sexta do mês, né? Importante, importantíssimo, da terceira semana da Páscoa. E celebrando São Pio V. Olha, vejam, eu queria ressaltar, então, 4 coisas importantíssimas. Uma quarta poderia escapar-vos, mas vereis que eu tenho razão em enumerar assim. A primeira, olha, hein? Século XVI, hein? 1517 é que começou o protestantismo. Então, ele enfrenta, ó. E olha, hoje a multidão de religiões, a divisão, vejam, são, nas escrituras, em São Paulo especialmente, ele define 2 tipos de anticristos. Um é um anticristo geral, que é um anticristo coletivo ou massivo, que é aqueles que dividem a Cristo, dividem a Cristo, assim se diz na epístola. Aqueles que dividem o Cristo. Isto é, divide a Santa Igreja Católica. São essa multidão de hereges, de cismáticos, de apóstatas. Hoje tomando conta, inclusive, é tão grande o número desses, é tão importante isso, que hoje toma conta da própria oficialidade da igreja, da aparência de igreja neste mundo. Daqueles que usurpam aí, usurpam todos eles, usurpam aí os lugares de papa, de cardeais, de bispos, todos usurpadores, porque não guardam mais a fé, não trabalham senão que para a destruição da sagrada religião. Então, são todos usurpadores, todos usurpadores. A começar por Francisco. Veja que importante o trabalho que já começou com Pio V, hein? Lutando contra todo esse tipo de mal, daqueles que dividem o Cristo. Os que dividem o Cristo. Depois se fala na Batalha de Lépanto. Que coisa importante, hein? Mais importante ainda para os dias de hoje, quando sobretudo, a Europa, a Itália, Inglaterra, toda a Europa, enfim, agora sim é invadida mesmo pelos muçulmanos, né? E não só porque invadem o território ocidental da antiga religião, mas invadem a própria religião e entram nos nossos templos e com eles é compartilhado nos nossos altares. Aquele padre francês que morreu nas mãos de um muçulmano aí na sua igreja, compartilhava seus prédios, seus edifícios, sua igreja com os muçulmanos, né? As grandes aberrações. E o Vaticano espere, não perderá por esperar a invasão que será promovida por eles. Não perde por esperar o Vaticano. Eles ainda vão invadir lá e provocar terror, né? Vão fazer. Não perdem por esperar. Aguardem porque virá. Atualíssimo Pio V, hein? Atualíssimo. A Batalha de Lépanto. Tivéssemos nós de novo. A Batalha de Lépanto, na verdade, ela é importante porque, sim, esse é digamos, não está nos 4 números de coisa que eu queria falar, mas é uma excursão que faço aí. A Batalha de Lépanto tem a sua importância porque é o último ato de cristandade. Eu sempre digo, né? 2 grandes atos de cristandade últimos nós tivemos. Um foi a reunião dos reis, dos príncipes, dos exércitos europeus, que já tinham deixado de estar reunidos, né, para combater os muçulmanos, né, nessa batalha de Lépanto.
O último ato de cristandade. Importante isso, hein? Qual é o segundo último ato de cristandade? Qual é? Eu já o disse várias vezes. Então, é a conquista para Cristo. E seja o dito repetido, conquista para a fé, para a sagrada religião das Américas. Não digo das Américas, porque a América do Norte não entra nesse padrão, mas a América Latina sim. A América Latina sim. América Latina e Caribe são conquistados para Cristo, para a sagrada religião, para a fé. Esse é o móvel dos navegadores. Esse é o móvel. Então, último ato de cristandade. Último ato de cristandade. Isso aí tem todo o seu valor, porque o que é atacado agora é a fé, é a religião. Então, dois pontos já foram. Falta agora o terceiro. O terceiro é a nossa missa, né? A reforma litúrgica de Pio, uma coletânea litúrgica de Pio V, que resulta na missa que nós celebramos. Felipe dizia, né? Hoje nós vamos homenagear São Pio V com a missa dele, né? Graças a Deus, né? Nós rezamos a missa de Pio V. Então, atualíssimo, reunir toda a igreja num único rito. Agora, bem, lembro de Bento XVI, na igreja 2 ritos, né? Aquele de Paulo VI Bonini, Paulo VI, filo-religião, filo-ecumênico, né? E o outro, Bonini, maçom de carteirinha, estava lá o nome dele, excomungado, portanto. Um excomungado, estava lá. Ele tinha um nome, na lista de Pecorelli aparece, né? Bauma. Né? É o nome maçônico desse bispo. Então, a reforma litúrgica, tudo aquilo que... E as notícias são sempre... Bom, a perseguição à missa de Pio V, né, Traditionis Custodes, esse nome irônico que botaram, né, no documento. Mas continua, viu? Continua, é forte, firme, cada vez mais. Agora diz que o antipapa está aí tentando compor uma missa ecumênica, mas a missa de Paulo VI Bonini já é para ser ecumênica. Não sei que mais ecumenismo pode procurar, em que missa. Essa aula de teologia que eu aprendi sentado na minha carteira, dizia lá o professor, né? Essa missa é composta, inclusive com 6 observantes protestantes, ela é composta para que, saindo daqui, cada um possa pegar o missal, botar debaixo do braço e rezar a missa, o culto, aquilo tudo. Como se não conservando nada de especificamente católico. Que coisa, hein? Que coisa. Coisa grave, brava. Mas isso ainda não é o pior, né? De reforma litúrgica teremos, aí sim já na presença da primeira besta, a presença do anticristo, teremos aquela reforma litúrgica que atacará fortemente a validade da missa, não a liceidade, a validade da missa, tornando, portanto, anulando a transubstanciação. Consubstanciação é o que os protestantes chamam, né? Anulando a transubstanciação. Que eu não sei, afinal, se já não, por exemplo, aqui no Brasil não foi anulada, né? Eu não vi, e nem quero pegar na mão esse missal da CNBB, que recentemente foi aprovado no Vaticano e que deverá, até o início do advento, a CNBB quer que todos os padres estejam rezando naquela cartilha, isso naquela... Então, não sei, as suspeitas de que eu não vi, não me interessa ver, né? Mas já a lista poderia estar
inválida. Gravíssimo, gravíssimo. Então, olha Pio V, hein? Enfrenta todos os grandes problemas atuais. Enfrenta todos eles. São os grandes problemas atuais. E o quarto? Qual seria o quarto? Grande promotor do Concílio de Trento. Pio V. E nós somos os grandes combatentes do Concílio do Vaticano II, atualíssimo. volta de novo a ser atual o Concílio de Trento. Nós combatemos esse Vaticano II, a pastoral do Vaticano II, como dizia Monsenhor Lefebvre, as bombas de tempo que dentro dele se contém, toda aquele veneno, aquela insídia de maldade que inocularam nos 16 documentos do Vaticano, querendo realmente transformar a Santa Igreja em o quê? Em qualquer, diria o espanhol, em qualquer coisa. Então, essa luta grande, tremenda, que trouxe essa pastoral destruidora para dentro da igreja. Olha quanto é atual Pio V, hein? Quanto é atual Pio V. Nós estamos aí, enfrentando. Ai de quem fala uma palavra contra o concílio, hein? E é uma luta imensa, uma luta gigantesca que nós precisamos travar. De como continuar sendo igreja verdadeiramente católica, tendo aí este concílio sobre nós. Rejeitando toda essa pastoral que veio toda a insídia, todo o veneno que se propalou ali nos 16 documentos. Então, sim, eu digo sempre, não há heresia formal no Vaticano II, mas o veneno está lá, está na pastoral que dele saiu. Exemplo, Grácia, se sirva a própria missa de Paulo VI Bulim, pronto, querem exemplo maior? Querem exemplo maior? Então, sim, Pio V, atualíssimo, sua pastoral, atualíssima. Todos os seus feitos são realmente para nosso enfrentamento, a nossa luta. Segue a nossa luta, segue aí essa mesma luta que nós estamos enfrentando. Claro que no nosso tempo tudo se exorbita, nós estamos no supino de todo o mal, no maior, não há mal maior, não há mal comparável àquele do nosso tempo, dessa nossa pobre geração. Mas é a luta que se nos propõe. E não desanimemos, queridos. Temos grandes santos que nos chamam, que já enfrentaram luta semelhante e nos chamam a continuar corajosamente a lutar pela Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.